Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Em telefonema, Macron pede que Putin evite uma grande guerra. Presidente francês falou com o líder russo por quase 2 horas neste domingo, e ambos concordaram que uma solução diplomática precisa ser encontrada para a crise. Macron também conversou com o presidente ucraniano. O presidente francês, Emmanuel Macron, conversou por quase 2 horas ao telefone com o líder russo, Vladimir Putin, na tarde deste domingo, 20/02. A pauta foi a crise na região leste da Ucrânia, em mais uma tentativa de Macron de resolver o conflito diretamente com Putin por meios diplomáticos. Macron e Putin concordaram quanto à necessidade de facilitar uma solução diplomática para a crise atual e fazer de tudo para alcançá-la, divulgou o governo francês. O presidente da Rússia teria concordado em trabalhar para dar início a um cessar-fogo na região, segundo informou o gabinete de Macron. Devido a essa perspectiva, os ministros das Relações Exteriores da França e da Rússia devem se reunir nos próximos dias, com a possibilidade de promoverem uma cúpula de alto nível com Rússia, Ucrânia e aliados ocidentais para estabelecer uma nova ordem de segurança na Europa, afirmou o governo francês. De acordo com a versão do governo russo do telefonema, Putin culpou Kiev pela escalada militar no leste da Ucrânia e concordou em intensificar os esforços para encontrar soluções por meios diplomáticos. Moscou também disse que as próximas conversações devem ocorrer no formato Normandia, isto é, com representantes de Rússia e Ucrânia, sob a moderação da França e da Alemanha. Assim que finalizou a chamada com Putin, Macron ligou para o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que se disse aberto ao diálogo com Moscou, um dia após o governo de Kiev ter declarado que não responderia ao que conceituou de provocações da Rússia no leste da Ucrânia. Mais 3 aulas disponíveis. Economista mostra como investir em um ano de eleições no Twitter. Zelensky publicou que ele e Macron discutiram a necessidade e as possíveis formas de desescalada imediata das tensões quanto a um possível conflito. Antes dos telefonemas, Zelensky havia proposto se encontrar com Putin a fim de buscar uma solução diplomática para a crise. A Rússia insiste que não tem a intenção de atacar a Ucrânia. O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, disse que não faria sentido a Rússia atacar alguém e insistiu para que o Ocidente haja com razão. Vamos lembrar que, ao longo da história, a Rússia nunca atacou ninguém. E a Rússia, que sobreviveu a tantas guerras, é o último país da Europa que quer debater ou mesmo dizer a palavra guerra, disse Peskov à emissora estatal Rússia 1. O Ocidente segue questionando russos durante a Conferência de Segurança de Munique, que ocorre anualmente na cidade alemã. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, questionou se a Rússia busca de fato o diálogo. Não podemos oferecer para sempre uma trégua enquanto a Rússia realiza testes de mísseis e continua a acumular tropas. Uma coisa é certa: se houver mais agressão militar, reagiremos com sanções maciças, declarou Michel. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse à rede CNN neste domingo que tudo o que estamos vendo sugere que isso é muito sério, que estamos à beira de uma invasão da Ucrânia. Mas até que os tanques e os aviões estejam realmente em movimento, usaremos cada oportunidade e cada minuto que tivermos para ver se a diplomacia ainda pode convencer o presidente Putin de não levar isso adiante. Neste domingo, o presidente americano, Joe Biden, reuniu-se com o Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos para discutir a ameaça de guerra na Ucrânia. Na sexta-feira, Biden afirmou que acredita que Putin já tenha decidido invadir o país do leste europeu. Em Munique, antes de retornar para o encontro com o Conselho de Segurança Nacional, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, disse que espera que uma invasão à Ucrânia possa ser evitada. Nós não apenas preferimos, mas sim desejamos e acreditamos que isso é do interesse de todos que essa crise tenha um fim diplomático. Estamos falando de uma possibilidade de guerra real na Europa. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse que é hora de o Ocidente implementar pelo menos parte de suas sanções contra a Rússia. A Rússia tem que ser detida neste momento, insistiu Kuleba. A declaração do ministro durante a Conferência de Segurança de Munique ocorreu logo depois que Rússia e Belarus anunciaram que vão continuar com os exercícios militares perto das fronteiras ucranianas. Em entrevista à rede britânica BBC, o primeiro-ministro, Boris Johnson, declarou que Putin pode não estar pensando de maneira lógica. Por isso, ameaças com sanções podem não ser suficientes para detê-lo. Ainda assim,
Os Estados Unidos e o Reino Unido, em caso de invasão à Ucrânia, devem impedir empresas russas de fazer negócios em dólares e libras esterlinas, o que, segundo Johnson, atingiria a Rússia muito duramente. Donbas vê os piores bombardeios dos últimos anos. Separatistas apoiados pela Rússia em Donbas, no leste da Ucrânia, afirmaram que as forças ucranianas mataram 2 civis. O incidente teria ocorrido em Pionorskoye, na autoproclamada República Popular de Lugansk, informou um porta-voz da agência de notícias russa Interfax neste domingo. As forças do governo ucraniano e os rebeldes pró-russos relataram o aumento dos bombardeios nos últimos dias. Kiev, por outro lado, divulgou que 2 militares ucranianos morreram devido a ferimentos sofridos com os bombardeios, enquanto outros 4 militares foram feridos. Neste sábado, os líderes de Lugansk e Donetsk ordenaram uma mobilização militar completa no sábado. Washington e outros aliados ocidentais dizem que a aparente explosão de violência na região poderia fazer parte de um pretexto russo para invadir a Ucrânia. Final da Champions League na Rússia marcada para 28 de maio, em São Petersburgo, na Rússia, a final da Liga dos Campeões da Europa, a Champions League, competição que reúne os maiores clubes de futebol do continente, segue marcada para o mesmo local. A UEFA, que coordena a competição, informou que, até o momento, não há planos de alterar o local da final da disputa, mas que seguirá monitorando a crise entre Rússia, Ucrânia e o Ocidente. GB, AFP, AP, Papa, Interfax, Reuters, mas saiba quais são os alimentos que mais causam intoxicação alimentar. Mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo. Mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado. Mais vídeo. Motorista perde controle do carro e mata 2 pessoas atropeladas em Santa Catarina. Mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas. Mais vendedores do Mercadão de SP ameaçam clientes com golpe da fruta. Mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais. Mais ictiossauro monstro é descoberto na Colômbia. Mais veja quais foram os carros mais roubados em SP em 2021. Mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011. Mais a Agência dos Estados Unidos alerta: nunca lave carne de frango crua.